Vamos dar início a mais um É Como Voto, o podcast assíncrono da Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores, com foco nas mais altas cortes do país. Hoje temos a honra de receber para o último episódio dessa primeira temporada o Dr. Lucas Monteiro, advogado com mais de uma década de experiência, atuação proeminente em matéria criminal e membro sênior da Escola Brasileira de Atuação nos Tribunais Superiores. Lucas, a inteligência artificial pode levar a uma crise do direito em sua concepção clássica? O que exatamente está em jogo quando começamos a substituir racionalidade jurídica por critérios algorítmicos? A resposta é sim, absolutamente. E essa é uma das preocupações mais profundas que precisamos enfrentar como uma sociedade. A crise reside em algo assim muito fundamental. Estamos substituindo a racionalidade humana, jurídica, balizada em valores morais, experiências sociais, por critérios puramente algorítmicos e autorreferenciais. Quando delegamos ao algoritmo a tarefa de decidir, estamos aceitando que o direito seja construído independentemente da moral e da ética. E isso é profundamente problemático. O direito, em sua concepção clássica, desde Justiniano até os dias de hoje, sempre foi uma construção fundamentalmente humana, baseada em valores morais, éticos, experiências sociais acumuladas. Uma máquina não edifica valor, ela apenas reproduz critérios matemáticos. Isso implica aceitar uma verdadeira falência do conceito de direito como um sistema coerente, normas e valores legítimos. Mas há algo ainda mais insidioso acontecendo, algo que merece nossa atenção especial. Há um paradoxo perturbador na nossa relação contemporânea com a tecnologia. Enquanto tentamos desesperadamente humanizar a máquina, atribuindo-lhes nomes como Vitor, Atos, falando delas como se estivéssemos falando de capacidades cognitivas genuínas, criando a ilusão de uma inteligência, estamos simultaneamente robotizando os humanos. Quando um magistrado recebe uma sugestão de uma IA sobre qual recurso extraordinário admitir e simplesmente aceita sem uma profunda crítica e reflexão, ele está deixando de exercer sua capacidade intelectual. Deixo claro, obviamente, que se isso ocorrer, está tornando um robô que valida decisões pré-fabricadas. Isso é uma inversão perversa dos papéis. As máquinas ganham nomes e aparência de inteligência, enquanto os humanos perdem a oportunidade de exercer aquilo que realmente os torna humano, o intelecto. A atividade intelectual, precisamente aquilo que nos distingue ainda mais de todo o universo, não nos diferencia apenas dos animais ou das máquinas, mas de toda a forma de existência conhecida. Um cão, por exemplo, ele possui um instinto sofisticado. Uma máquina possui um algoritmo complexo. Mas apenas o homem possui intelecto, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, refletir sobre as suas reflexões, criar significados a partir do caos. Quando delegamos essa atividade a uma máquina de maneira indistinta, estamos cometendo um erro. A Constituição em 88 ela exige que as decisões sejam motivadas. Essa exigência não é uma burocracia ou algo administrativo, é uma exigência profunda, constitucional, de que o magistrado exerça seu intelecto, articule as razões, demonstre o que pensou profundamente sobre o caso, o que ele ponderou, os valores que estão em jogo. Um algoritmo não consegue fazer. Quando o juiz, sem critério, delega essa motivação a uma máquina, ele está violando a própria Constituição. É algo inadmissível, deixando claro que ela pode sim trazer elementos agregadores, mas ela não pode ser aqui a senhora do caso. Malversando, eu diria que ela é uma ótima serva e um péssimo senhor. Se a IA não possui valores morais e nem experiência humana, qual é o limite para o seu uso na tomada de decisões, especialmente em tribunais superiores? O limite está claramente definido tanto na resolução do CNJ, quanto nas diretrizes éticas internacionais estabelecidas pela União Europeia. A IA deve ser ferramenta de auxílio, nunca substituta da decisão humana. Essa distinção é absolutamente crucial. É preciso explicar o porquê. Uma ferramenta ela auxilia, facilita, potencializa a capacidade humana. Uma substituta, por outro lado, toma o lugar da outra. Há uma diferença ontológica fundamental entre essas duas funções. Na prática,
A IA pode legitimamente realizar análise de dados em massa, fazer triagem de processos repetitivos, identificar padrões jurisprudenciais, sugerir temas de relevância jurídica, realizar pesquisa jurídica acelerada, enfim, organizar volumes imensos de informações que seriam, humanamente dizendo, impossíveis de processar num tempo razoável. Esses usos aumentam a eficiência sem substituir o julgamento humano. Um juiz que recebe uma sugestão bem estruturada de jurisprudência relevante pode até decidir melhor, mais rápido, do que um juiz que precisa pesquisar manualmente milhares de processos. Mas a IA não pode substituir a motivação da decisão judicial, fazer ponderação de princípios constitucionais conflitantes, porque essa ponderação exige sensibilidade ética, avaliar a singularidade, a humanidade do caso concreto ou ser a base exclusiva de uma sentença. Quando o sistema diz este recurso não tem repercussão geral, essa é uma decisão. Quando um algoritmo inadmite um recurso especial baseado em fundamentos vinculados, essa é uma decisão. E decisões não podem ser tomadas por máquina. O problema arriscado que vemos em sistemas implementados, às vezes até em tribunais superiores, é que, embora teoricamente funcionem como filtros ou sugestões, podem na prática exercer um papel decisório significativo se não houver a constante verificação humana a coibir erros que podem ocorrer. Isso pode ser até um veneno. Veja, um sistema identifica temas de relevância em segundos, enquanto um servidor humano leva 30, 40 minutos. Mas essa velocidade não deve comprometer a análise qualitativa. Assim, se a morosidade do judiciário é um problema real, lado ou outro, não se pode resolver esta situação em detrimento da qualidade e da humanidade da jurisdição. A Constituição, volto a dizer, exige que as decisões judiciais sejam motivadas. Essa exigência não é burocracia, é uma exigência de que o magistrado exerça, através do seu intelecto, que ele articule com as suas razões, que ele demonstre que ele pensou profundamente no caso. Um algoritmo não motiva, ele apenas executa. Quando um juiz delega a qualquer jeito a motivação a uma máquina, sem critérios muito bem abalizados, ele pode correr o risco de estar violando a própria Constituição Federal, que assim, volto a dizer, prevê em seu artigo 93, inciso 9. Essa situação deve sim ser extremamente objeto das nossas atenções. Hoje nós já vemos, Lucas, advogados e tribunais buscando dados e padrões decisórios para orientar estratégias. Sem prejuízo da importância da jurimetria conhecida por todos nós, há um risco de o direito deixar de ser orientado por valores e passar a ser guiado apenas por previsibilidade estatística? Sim, esse risco é real e iminente. Já estamos vendo sinais disso na prática forense contemporânea. É preciso ser franco sobre isso. Quando profissionais do direito usam análise de dados e jurimetria para prever resultados de decisões com base em padrões estatísticos, eles estão fazendo algo importante e legítimo, otimizando estratégias processuais, compreendendo melhor como os tribunais têm decidido, preparando-se adequadamente para a litigância. Isso é ferramenta útil, mas quando essa previsibilidade começa a orientar como os próprios juízes devem decidir, ou quando os algoritmos sugerem decisões baseadas em apenas o que foi decidido antes, estamos substituindo o julgamento normativo que pergunta qual é a decisão justa, ou pelo julgamento descritivo que pergunta apenas qual é a decisão mais provável. Essas são duas coisas completamente diferentes. O direito positivo já enfrentou essa crítica há décadas. Kelsey, o grande jurídico austríaco, acreditava que o direito poderia ser reduzido a regras objetivas, verificáveis, minimizando discrepâncias e subjetividades. Ele buscava uma pureza metodológica, mas a Constituição de 88 tornou esse modelo insuficiente. Conflitos de direitos fundamentais não podem ser resolvidos por subsunção mecânica,
Se A, então é B. Exige ponderação genuína, hermenêutica sofisticada, sensibilidade aos valores constitucionais em jogo. Se começarmos a usar IA para prever como um juiz decidirá com base em padrões históricos, estamos na realidade criando um positivismo algorítmico e a máquina que acaba codificando essas decisões passadas, e essas decisões passadas que podem conter erros, preconceitos estruturais, injustiças históricas, e se torna o padrão normativo para o futuro. É como se disséssemos: o direito não é aquilo que deveria ser, o direito é aquilo que o juiz tem feito. Essa é uma abdicação da função crítica do direito. Isso é particularmente perigoso em casos em que envolve direito de minorias, vulnerabilidades sociais ou questões constitucionais inovadoras. A IA tenderá a reproduzir o status quo e não a promover a justiça transformadora. Se historicamente as mulheres perderam mais casos de discriminação de gênero, o algoritmo aprenderá esse padrão e reproduzirá. Se historicamente pessoas negras foram condenadas com mais severidade, o algoritmo aprenderá esse viés e perpetuará. A máquina não consegue questionar se os padrões que estão sendo aprendidos por ela são justos ou não. Ela apenas os reproduz. Daí a importância na cabeça, lá no nascedouro, quem for formatar, quem for alimentar, ter muito cuidado. Cuidado ético, cuidado criterioso, cuidado com números. Nem sempre os números são fiéis. Muitas vezes se dão números e esses números acabam fugindo sobremaneira da realidade. Assuntos como minorias, classes menos favorecidas, às vezes foram sim objeto de injustiça na história, mas não é através de uma reprodução mecânica de números maquinizadas por um IA que nós vamos reverter esse caso. É preciso sim não fazer daqui um novo holocausto dessas pessoas, mas tratar esses casos de uma maneira ponderada. E a ponderação é algo da alma humana. Somente a alma humana é capaz de valorar, saber o que é certo, o que é errado, baseado em valores éticos e valores sociais que já foram experimentados e provados para a história. E aqui não está um discurso de sou contra A ou sou contra B. É uma necessidade real. Não se pode transferir para uma máquina aquilo que só a alma humana, só a capacidade ontológica do homem lhe permite fazer. Em um texto recente, você levanta uma preocupação com a chamada exploração cognitiva por meio de tecnologia. Estamos próximos de um cenário em que decisões humanas podem ser influenciadas ou até manipuladas por sistemas baseados em dados neurais? Então, sobre esse ponto específico, ano passado, em janeiro, eu fiquei um mês em Espanha, na Universidade em Castilla de La Mancha, estudando justamente isso, sobre dados neurais. E neste ponto entendo que sim, estamos muito próximos. E é essa a razão pela qual precisamos urgentemente de uma nova geração de direitos fundamentais dedicado à proteção da mente humana. Essa é uma questão que vai além da IA tradicional. É uma questão existencial sobre o futuro da liberdade e da humanidade. Os dados sobre atividade cerebral, informação sobre como pensamos, como as nossas emoções, nossas predisposições comportamentais, nossas vulnerabilidades cognitivas são as camadas mais sensíveis e íntimas da informação pessoal que existe. Elas revelam não apenas o que pensamos, mas como pensamos, nossas fraquezas, nossas emoções, nossas tendências, nossos inconscientes. Eles revelam a essência da identidade. A exploração cognitiva ocorre quando sistemas de IA alimentado com essas informações neurais, consegue prever e influenciar comportamentos humanos com precisão assustadora. Algoritmos de recomendação em redes sociais já fazem isso em escala massiva. Eles criam bolhas de informações que reforçam crenças pré-existentes, manipulam emoções através de notificações estratégicas, influenciam decisões políticas através de conteúdos personalizados. Em tese, você acredita que está escolhendo livremente qual conteúdo consumir, mas na verdade está sendo guiado por algoritmos que conhecem seus vieses melhor do que você mesmo. Num contexto jurídico, um risco ainda mais grave. Se um sistema conseguir prever
Como um juiz decidirá com base em padrões neurais? Seu nível de estresse, sua fadiga cognitiva, seu viés inconsciente, suas predisposições emocionais? Tudo isso abre a porta para uma manipulação sistemática da jurisdição. Não é ficção científica, é uma possibilidade técnica muito próxima de se tornar uma realidade. Imagine um cenário. Uma empresa desenvolve um sistema que analisa dados biométricos de um juiz, por exemplo, da sua frequência cardíaca, sua atividade cerebral, seu padrão de sono, e consegue prever 85% de precisão com como ele decidirá em um caso específico. Agora imagine essa informação sendo utilizada por litigantes para manipular o processo e escolher o momento ideal para apresentar os argumentos. Saber exatamente qual estratégia funcionará melhor com aquele juiz naquele caso específico. Isso seria o fim da imparcialidade judicial. Por isso, o Supremo Tribunal Federal já começou a consolidar a proteção de dados pessoais como direito fundamental autônomo. Mas dados neurais exigem um nível de proteção ainda mais rigoroso. Se dados sobre o uso de drogas já merecem sigilo absoluto, se dados sobre orientação sexual já merecem proteção constitucional, dados sobre atividade cerebral, o que dizer então de elementos que revelam a essência da identidade e do processo decisório? Com certeza demanda salvaguardas ainda mais elevadas. Nós estamos falando absolutamente do que há de mais sensível no ser humano. Não se pode abrir mão destes elementos como se fosse um objeto de troca. Ou nós tenhamos muita seriedade em conduzir este processo, e parece que o Supremo tem caminhado bem nesse sentido, ou facilmente nós teremos aqui uma verdadeira selva, ou, para usar os termos da ministra Carmen Lúcia, ao se dirigir numa ocasião específica ao estado do Rio, num faroeste, uma terra sem lei. É preciso sim regulamentar, é preciso ter baliza, é preciso salvaguardar esse elemento essencial da alma humana, de um direito fundamental que não pode ser objeto de manipulação. O STF já consolidou a proteção de dados como direito fundamental. Na sua visão, essa base é suficiente para proteger os chamados dados neurais ou estamos diante de uma nova geração de direitos fundamentais? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados é um avanço importante. Foi um passo fundamental que o Brasil deu ao se alinhar com padrões internacionais. Mas é insuficiente para proteger dados neurais. É preciso explicar por quê. A Lei Geral de Proteção de Dados foi concebida para dados pessoais comuns: nome, endereço, histórico de compras, localização, preferências de consumo. Ela exige consentimento informado, propósitos legítimos e explícitos, compatibilidade de tratamento. Esses requisitos são importantes, mas dados neurais operam em outra dimensão completamente diferente. São dados que revelam a intimidade do pensamento, da liberdade, da consciência e da capacidade de autodeterminação. São dados que revelam quem você é no nível mais profundo. O Supremo já até reconheceu isso implicitamente em suas decisões. Na ADI 6561, a Corte foi enfática ao declarar inconstitucional um cadastro que gerava seletividade social sem protocolo claro de proteção. Se o tribunal exige tal rigor para dados convencionais, a lógica jurídica exige que dados neurais recebam proteção constitucional explícita e ainda mais rigorosa. Precisamos de uma nova categoria de proteção jurídica que não apenas uma extensão da LGPD, mas uma reformulação constitucional. Essa categoria deve proteger a privacidade mental. Dados neurais não podem ser usados sem consentimento explícito e informado. E isso vai além do que a lei já havia dito, porque a mente é o último reduto da privacidade humana. Se alguém conseguir acessar dados sobre a sua atividade cerebral, conseguiu acessar o núcleo mais íntimo da sua existência. O livre-arbítrio, proteção contra a manipulação neurotecnológica. Você tem o direito fundamental de tomar decisões livres, sem sistemas externos que manipulam sua atividade cerebral. Isso é diferente de proteção de dados. É a proteção da autonomia, a identidade da pessoa.
direito de não ter a consciência alterada ou perfilada. Ninguém pode criar um perfil neural seu para manipular, para prever o seu comportamento, para controlar suas escolhas. O acesso equitativo, evitar que aprimoramentos cognitivos criem novas classes sociais. A tecnologia não pode servir para criar cidadãos aprimorados, com capacidades cognitivas superiores em detrimento daqueles sem acesso. Isso criaria uma nova forma de desigualdade. Proteção contra vieses algorítmicos. Garantir que decisões não sejam discriminatórias com base em predisposições neurais. Se um algoritmo conseguir identificar que você tem predisposição genética para a depressão, isso não pode ser usado contra você em processos judiciais ou contratações. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul deu um passo pioneiro. Aprovou uma emenda constitucional estadual protegendo o direito à integridade mental. Isso antecipa uma discussão que deve alcançar urgentemente a esfera federal. Precisamos urgente de uma emenda constitucional que reconheça os neurodireitos como direitos fundamentais de primeira ordem. Sem essa nova concepção, nós corremos o sério risco de ter um retrocesso, algo que é abominável aos olhos do direito. Não se pode mais conceber umas camadas como essas sendo ultrapassadas ou com risco, na iminência de ser ultrapassadas, sem ter aqui um arcabouço jurídico, um agasalho de proteção para que isso não venha, obviamente, ferir o núcleo duro, como dito outrora, desses direitos. Diante da busca por eficiência no judiciário, até que ponto o emprego de inteligência artificial pode conferir eficiência à prestação jurisdicional sem comprometer o elemento humano que deve permear todo julgamento? Então, essa questão é mais delicada, porque a resposta é depende. Depende fundamentalmente de como a IA é usada e de que limite estabelecemos. Onde a IA ajuda legitimamente o judiciário? O judiciário brasileiro enfrenta um gargalo estrutural e real. Documentado, 83,7 milhões de processos tramitam desde 2022 com crescimento contínuo. Um juiz não consegue ler 400 processos por dia. Este é o volume médio do Supremo. Nesse contexto, a IA pode fazer coisas genuinamente úteis. Exemplo, converter documentos em textos estruturados através de reconhecimento óptico de caracteres, identificar padrões de repetitivos, temas jurisprudenciais que se repetem milhares de vezes, organizar informações de forma que facilite a análise humana, agilizar tarefas administrativas, triagens, que são mecanicamente repetitivas, sugerir jurisprudências de forma estruturada. Esses usos aumentam a eficiência sem substituir o julgamento. Um juiz que recebe uma sugestão bem estruturada de jurisprudência relevante pode decidir melhor, mais rápido que um juiz que precisa pesquisar manualmente milhares e milhares de processos. Isso é legítimo, é benéfico. Onde a IA compromete a jurisdição? O problema começa quando a IA passa a fazer aquilo que o juiz deveria fazer. Ponderar princípios constitucionais conflitantes, avaliar a singularidade e a humanidade do caso concreto, considerar valores constitucionais em jogo. Quando os sistemas não apenas sugerem, mas definem quais recursos serão analisados, quando os algoritmos decidem quais os processos o juiz vai ver, quais eles não verá, podemos estar diante de uma decisão automatizada, disfarçada de filtro. Então, a falta de transparência agrava isso significativamente. Os relatórios especializados indicam que sistemas implementados carecem de parâmetros algoritmos claros, dificultando uma autoria externa. Exemplo concreto de um algoritmo que nega a jurisdição à justiça a um cidadão, impedindo, por exemplo, que seu recurso seja analisado por um juiz. E ninguém consegue explicar o porquê. Isso viola direito ao acesso à jurisdição, que é um direito fundamental. É a violação da inafastabilidade da jurisdição, um direito constitucional. E o equilíbrio ideal? A IA deve servir ao magistrado e não substituir. Um juiz que usa a IA para organizar informações é mais eficiente. Um juiz que delega a IA a tarefa de decidir é menos juiz e é operador de máquina.
E um operador de máquinas não é um magistrado. Melhor uma decisão demorada e justa do que uma decisão rápida, injusta e desprovida de humanidade. A morosidade do judiciário é um problema real. Afeta milhões de pessoas, mas não pode ser resolvidas sacrificando a qualidade e a essência da jurisdição. Não podemos resolver um problema criando um outro ainda maior. Se assim o fosse, o mundo seria um caos. Se toda vez que diante de um problema eu crio um outro sem uma devida regra, uma devida solução, o problema nunca tende a se resolver, tende a se avolumar como uma bola de neve.